tocando essas questões assim, a ansiedade, por exemplo, que a gente está tratando, ela vai mesmo se apresentar diferente para os 4 temperamentos, né? Porque, vamos lá, o colérico e o sanguíneo, eles tendem a exteriorizar essa ansiedade, né? Vai ser uma coisa que vai ser mais perceptível mesmo, não é isso? Tentando encontrar respostas para esse medo, para essa ansiedade, e outro diante das suas dúvidas, que é o sanguíneo. E para o fleumático e para o melancólico, essa ansiedade vai talvez ter uma característica mais interior, né? De criação de mundos interiores, enfim, afetando o seu sistema de crenças e de valores, etc, né? O medo, ele é percebido de modo distinto, me parece, para os 4. Quer um exemplo do melancólico? Um paciente meu, médico, alta performance, trabalhando pra caramba, aí começou a ter crise de ansiedade, tal, consultou comigo, entrei com a medicação para ele teve uma ótima resposta, muito rápido. Sabe o que ele começou a ficar ansioso? Quando começou a aparecer um micro sintoma, ele falou assim, será que eu vou perder tudo? De melhora que eu tive? Será que vai ficar tudo horrível de novo? Tipo, esse cara teve um micro sintoma. Por quê? Porque o melancólico quer essa certeza absoluta que nunca mais vai ter nenhum sintoma. Eu falei, não, cara. Aí eu falei com ele, meio que a estratégia foi meio que desprezando, assim, né? Claro. Eu falei assim, não, se vier a gente resolve. Tem outro remédio, tem outras coisas pra fazer. Não fica querendo não ter. Isso que eu mostrei pra ele. Não queira uma meta impossível, né? Que é que eu te garanta que nunca mais na sua vida vai aparecer um sintoma ansioso. Queira não, saiba que se acontecer outra, a gente tem outra coisa para fazer para resolver a ansiedade. Essa busca pela vivência do Éden aqui, né? Isso mata, cara. Essa busca pela vivência do Éden aqui, isso não é, o Éden nunca vai voltar, nem no céu Éden. Isso é outra coisa. Exato. Né? É outra coisa. Não, mas é isso mesmo. Então, agora entrando, né, mais em temperamentos, eu acho que a vivência da ansiedade, aí você vai ter remédios também, já não tão... E vamos lá. O remédio farmacológico, ou a estratégia farmacológica, ela vai ser igual, você não vai traçar a estratégia farmacológica dependendo do temperamento, né? A princípio, pelo menos. Pode ser que a gente até entenda que em algum momento se fosse até, né, sei lá, será que não é o dual, não é melhor? Não sei. Mas assim, pra já a gente não vai inventar moda, né? Você vai tratar conforme a gente trata, né? Mas pode ser que, se eu já levantei essa hipótese lá atrás, que o temperamento seja o fator de proteção, enfim, ou o predisposição. Quero dizer o seguinte, pode ser que um remédio, sei lá, um dual, funcione melhor para colérico e sanguíneo e um serotonina para um... Entendeu? Quero dizer? Entendi. Deve ter alguma coisa que também ninguém nunca investigou, mas a gente vai inventar isso, né? Porque também seria longe demais aqui. Mas faz sentido. Mas toda a matéria tem uma correlação simbólica, né? Sim. Óbvio que sim. Pensando em natureza mesmo, naquilo que é matéria. E assim, eu noto isso, por exemplo. Aí a gente vai conversar de prática clínica aqui, mas, por exemplo, um fleumático, que você dá um dual, que aumenta ali a noradrenalina também. Eu noto que combina melhor. Dá uma mexidinha dá mais um pump, assim, que às vezes é necessário. Então, já um escitalopram, que tende a ser um pouco mais relaxante, um exemplo, tende a ajudar mais quem já tem essa tendência a explodir um pouco mais, um colérico ou um sanguíneo, que são um pouco mais expansivos, isso acaba que é né? assim, cara, você tem uma colérica, sei lá, assim, o que você vai usar pra ela? Você vai usar um dual? Meio que instintivamente, não. É curioso, né? Meio que assim, foi, cara, não, vamos terminar um Lexapro aqui. Um pouco mais... Vou dar um Venlift pra ela, sei lá, vou dar outra coisa, né? Tem alguma coisa aí. Ninguém investigou também, a gente não vai falar disso, mas... Faz sentido, na prática. E são coisas que é o que você falou bem no comecinho, né? Na psiquiatria não existe um protocolo definido. Esse conhecimento ele é muito importante mesmo, porque ele forma na gente não sei, mas molda um pouco uma intuição ali, não só de coisas que a gente consegue explicar ali através desse conhecimento mesmo da ferramenta, enfim, da existência dos 4 temperamentos, mas uma intuiçãozinha, sabe? Tem um artigo clássico da psiquiatria que chama-se Precox Feeling de Mink, que é assim, o sentimento precoce do Mink, que é o jeito que descreve esse sentimento. Cara, é um artigo clássico da psiquiatria, que ele fala assim, olha, tem uma coisa no diagnóstico na terapêutica que é dado nos primeiros 4 segundos de interação. Nos primeiros 4 segundos de interação com o paciente, você já sabe o que ele tem e o que você vai fazer.
E todo o resto todo o resto da consulta meio que é porque tem que ter, mas em geral volta porque você já tinha pensado no início. Né? Então, esse é o que ele faz. Então, que é o tal da intuição, a gente pode chamar assim, sei lá. A coisa da psiquiatria que é muito forte que é isso, a intuição do psiquiatra. Que se treina também, é um pouco isso. Você viu aquilo ali, já viu aquilo ali centenas de vezes. Você vê que entra uma senhora meio que... Porque às vezes é isso, olha, não importa muito o que ela vai te falar, porque às vezes falar errado faz parte do sintoma. Exato. Sim. E você tem que ter uma coisa da tua intuição, do teu sentimento, que é assim, independente do que ela me falou, eu vou conduzir do jeito A ou do jeito B. Né? Porque falar não é por mal, mas faz parte do sintoma muitas vezes. Né? Sim. Exato. Perceber errado a realidade, perceber de modo disfuncional a realidade, ou ter medo de falar direito sobre a realidade, sobre o que está acontecendo, ou de fato esconder, porque, sei lá, por mil motivos, né? Por querer manipular mesmo a realidade. Querer manipular, muitas vezes, ou o próprio terapeuta, a família, quem levou o sujeito ali, né? Mas é isso, a coisa do remédio, a gente nunca, isso não foi explorado, ninguém explorou isso, acho que também isso não vai ser feito nos próximos anos, enfim, só se algum grande centro desses aí tiver algum sujeito lá que tem um temperamento e queira bancar uma pesquisa dessa, mas na prática, quem tem um conhecimento do temperamento acaba que nota que, depois, notando a posteriori, notando depois, que provavelmente a condição farmacológica depende um pouco desse precox feeling que a gente tem diante do temperamento, talvez, do sujeito, né? Então o temperamento você meio que pega na largada, assim. Depois, claro, você vai tentando validar, explicar, transpor para uma linguagem analítica que você já tinha pego pela linguagem poética, simbólica, de largada, assim, né? Isso é verdade mesmo. E a depressão? Já comicha de querer começar a falar dos melancólicos, né? Mas de fato... Não, vai, manda mas brasa. de fato, eu noto essa tendência, uma certa tristeza ali, né? É como se essa busca por esse ideal, essa busca intrapsíquica mesmo, esse mergulhar em si mesmo demais, quando não é direcionado para a verdade, ele é uma tendência muito mais fácil, diferente, por exemplo, de um colérico que talvez vá explodir ou vá ter uma crise uma explosão de raiva mesmo, né? Enfim, o sanguíneo que vai ficar mais ansioso, o melancólico com essa tendência já de reduzir energia, de chorar mais, de ficar mais triste. Eu noto isso na prática clínica. Em relação aos coléricos, o que eu percebo é quando eles encontram algum desafio na vida que é maior do que o que eles podem oferecer naquele momento. Então, pelo menos naquela fase, sei lá, ou tem uma restrição financeira, ou o filho tem uma doença mesmo, que qual que é a tendência do colérico, né? É mover céus e terra para resolver um problema. Quando ele está diante de uma coisa que realmente supera o conjunto de forças, ou recursos, ou contatos, sabe aquela hora que o colérico, assim, ele está agitado, tentando, na hora que ele chega e tem a constatação realista, porque o colérico ele tende a olhar para a realidade, né? Ele fala assim, cara, realmente, o que eu tenho para oferecer não vai resolver esse problema. Então essa coisa dele ser pequeno diante do mundo, ou pelo menos a força dele ser pequena diante do mundo, pode entristecer, pode jogar um colérico dentro de um quadro depressivo. O fleumático, eu já vejo quando a tendência à apatia e à conformidade vai deixando ele na mediocridade, né? E qual que é o problema disso que eu acho? Demora para perceber. Demora. Então, às vezes eu vejo muito fleumáticos assim, acordando para a vida, geralmente ali nos 30 e tantos, 40 e poucos, assim, que em tese para grandes conquistas, em tese, né? Não estou fazendo uma lei aqui universal, mas em tese você teria que estar plantando já há muito tempo. E o fleumático com aquela ideia assim, não vale a pena, né? Pra quê? Aqui tá bom, esse concurso aqui que eu passei já vai ser suficiente, aí o curso de vida vai aumentando, aí ele tem um filho, tem mais outro filho, aí a demanda da vida começa a vir, e ele começa a ficar ali estagnado naquele momento, até que um dia ele se dá conta, caramba, enquanto ainda estava bom, era para eu ter começado a plantar. E aí é uma depressão, como é que eu posso chamar isso? Mais biográfica, talvez, sei lá, de passos que eram para serem dados no momento em que necessitaria de um certo drive do temperamento e que ele não tinha
porque ele não tentou vencer, não é vencer, mas tentou aprimorar o temperamento dele através das virtudes. O sanguíneo é mais ou menos parecido com isso, só que o sanguíneo é por uma inconstância, né? De ficar mudando de galho em galho. Então, eu conheço inúmeros casos de sanguíneos que são multitalentosos, e aí, sei lá, a pessoa é boa em tal coisa. Aí ele começa a se aprimorar naquilo ali, até que chega uma hora que para você se destacar dos demais, você vai ter que fazer um esforço muito maior do que você fez até, sei lá, você chegou no 80% da profissão. Você vai ter que fazer, pra você sair do 80% para ir para os 5%, você vai ter que fazer um esforço muito maior do que você fez até os 80%. Aí é a hora que o sanguíneo olha e fala, mas eu tenho esse outro talento aqui também. Ele já corre em direção. O que ele faz? Ele pula para o outro. Aí ele faz esse mesmo caminho e assim por diante. Exato. E aí passa-se um tempo muito grande, e aí qual que é a tristeza do sanguíneo? Ele olha para o lado e aquele cidadãozinho lá que não tinha talento nenhum, mas que ficou no mesmo lugar durante 20 anos, tá melhor que ele. Sim. E o engraçado é que todos os familiares, os amigos falam, nossa, mas você é tão talentoso, o que aconteceu? É tão inteligente, tão talentoso, né? E aí também é uma depressão, assim, sei lá, meio biográfica, né? E aí é entender essa dinâmica, né? De que é pegar, é entender realmente o meu caminho é por aqui, e aí entrando nesse limite dos 80%, continuar. Exato. Né? Continuar, e é entender que é doloroso, é essa busca também do sanguíneo por uma certa distração, né? A busca pelo diferente, pelo novo, né? Sim, tanto o sanguíneo quanto o fleumático são mais guiados pelo apetite compulsível, né? Então, o pão de queijo é mais gostosinho aqui do que eu comer o brócolis, então não, deixa eu ir pro pão de queijo, né? Então isso realmente vai impactando ali, quebrando a biografia. É porque assim, acaba que isso aí que o Saulo foi importante, dos 20% finais, né? Acontece que esse momento é mais difícil para todo mundo, não só para o sanguíneo. Exato. Né? Só que o sanguíneo, como ele tem uma tendência a encontrar outros caminhos mais naturalmente, né? Ele vai mudar com mais facilidade mesmo. Essa que é a coisa, né? Mais facilidade mesmo. Porque se a vida para fora é feita de dúvidas, é feita de perguntas, o outro lado é um prato cheio para eu poder explorar esse jeito que eu me comporto. Já o melancólico, ele vai fazer menos isso. Porque ele já criou uma estrutura ali tão redondinha, entre aspas, né, na cabeça dele, tão quadrada no fundo. Para ele que ir para outro, recomeçar uma outra coisa seria muito doloroso. Então ele vai tender a ficar ali. Mas também não é que vai tender a ficar ali para continuar fazendo esforço. Às vezes é para manter o que ele conquistou também. É doloroso para todo mundo. Assim. Eu queria voltar atrás um pouquinho. Antes de continuar avançando, eu queria falar de remédio. O pessoal gosta, acho que é importante para a galera, né? Acho que vale a pena assim, falar de... claro, a gente não está... Atenção, a gente não está falando que é assim que se medica, nem estamos medicando ninguém, nem estaremos doravante discutindo ou falando mal das medicações que porventura os senhores fazem uso, ok? Dito isso, que é importante mesmo falar, isso é super importante falar, né? Dito isso, a prescrição para ansiedade e depressão, acho que dá para botar mais ou menos no mesmo... Em alguma medida, assim, dá pra gente começar a falar mais ou menos junto delas, assim, né? Então, acho que eu tenho uma primeira divisão, que foi que o Saulo estava falando lá, não é a primeira, né, divisão nenhuma, mas acho que vale a pena falar, que é dos benzodiazepínicos e dos antidepressivos. Primeira grande classe de remédios, né? Depois a gente vai falando das famílias dentro das classes. Mas quando usar cada uma, como é que vocês estão fazendo isso hoje na prática? Assim? Com relação aos antidepressivos, é a primeira linha, né? Tanto para tratamento de ansiedade e depressão, e dentro dos antidepressivos, os IRS geralmente é o que eu começo. Eu não gosto de já ir para dual, eu gosto de deixar uma carta na manga, a não ser que haja já de antemão algum prejuízo de libido. Nesse sentido, desvenlafaxina, os duais ajudam um pouco melhor. E aí os benzodiazepínicos entram, como eu falei, né, nos primeiros 20 dias, até que o ISRS faça efeito, ou o dual. O dual, só para entender, ele aumenta tanto serotonina quanto noradrenalina, né, diferente dos ISRS, que vão aumentar somente a serotonina. Então, nos primeiros 20 dias eu costumo passar ali um benzo, se há sintomas físicos, né, se eu vejo que realmente é necessário, ou se tem algum componente de insônia que precisa naquele momento ser abordado. E geralmente eu opto por iniciar com um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Se não dá certo, depois eu acrescento ou faço a troca
pelo inibidor seletivo de recaptação de serotonina e noradrenalina. Aí, hoje em dia, a gente tem opções boas também, né? Que é vortioxetina, o Brintellix, que eles são bons, principalmente para aquelas depressões que têm um comprometimento cognitivo, e também com sintomas de redução da libido. Isso ele não afeta em nada ali o eixo da sexualidade. Os tricíclicos acabo deixando mesmo para escanteio só quando realmente é uma coisa mais refratária, uma depressão mais refratária, né? Mas, via de regra, ansiedade, depressão, primeira linha, para mim, são esses. E aí... Ótimo. E completando, normalmente o que eu tento fazer é identificar se está em grau leve, moderado ou grave. Eu tento identificar assim, quando está em grau leve, eu dou a opção, e aí com aquelas práticas comportamentais, né? Sono, o banho de sol, a suplementação, apresenta essa opção também, e principalmente atividade física. Mas aí com frequência, intensidade e tipo, né, de atividade física, principalmente os exercícios aeróbicos, e bem honestamente com o paciente. Você acha que você consegue fazer? Você vai colocar? Cabe na sua rotina? Eu sempre fiz assim também. Se ele falar que sim, beleza, então durante 1 mês ou 2 meses a gente vai tentar isso. Se não melhorar, a gente entra com a medicação. Mas quando está ali entre moderado e com certeza quando está grave, aí a gente entra com as medicações, como você colocou. Outra coisa que eu procuro fazer, e isso vem com a experiência clínica, né? Você dá uma segurança para o paciente, falar assim, olha, a gente precisa de 4 semanas. A gente precisa disso, né? Pra gente ver. E aí, assim, eu até já falo, não é que com 1 mês você vai ficar linda, maravilhosa no seu 100%, não. Outra coisa que eu peço ao paciente é ele me quantificar. 0% pior crise da sua vida, pior fase da sua vida, em termos de sintomas. 100% melhor fase da sua vida. Quando que você está hoje, anoto lá no prontuário. Aí, na consulta seguinte, eu vou tentando quantificar isso. Tento manter um prazo ali, se tiver uma resposta inicial, até 8 semanas, geralmente é uma média assim, para os antidepressivos, para você ter uma resposta máxima naquela dose. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o profissional inexperiente, ele se deixa levar muito pela queixa do paciente, o paciente fica ansioso. E aí, quando você vai ver, por exemplo, chega para mim, não, eu já passei em 4 psiquiatras. Eu falei, não tem como 4 psiquiatras não terem feito nada certo, né? Então, provavelmente ela está pagando, não está esperando o tempo de nenhum remédio e está demorando mais do que se ela tivesse ficado com o primeiro. Né? Então, eu tento... E aí vem muito da psicoeducação. Você pode ter um psiquiatra, você pode ter um paciente ansioso, mas você não pode ter um psiquiatra ansioso. Não, exatamente. Essa aí é a coisa que não ajuda ninguém. Eu gosto da pergunta ali da Mariana, por que é usado antidepressivo para transtorno da ansiedade? Você reparou que a doutora Maísa, ela não está usando a palavra antidepressivo, ela usou poucas vezes a palavra antidepressivo, ela usou a palavra assim, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ISRS, por exemplo, ou dual, por exemplo, né? A gente fala antidepressivo, mas na minha visão sempre o mais correto seria a gente chamar os remédios da psiquiatria pelos seus mecanismos de ação, né? Então, em vez de antidepressivo, mas você dá antidepressivo para fibromialgia, você dá antidepressivo para ansiedade, você dá antidepressivo, você pode dar antidepressivo para um monte de coisa, né? Para disforia menstrual, você pode dar depressivo para um monte de coisa. Porque a gente fala, então, Mariana, assim, a gente fala antidepressivo, porque uma das aplicações muito comuns desses remédios é para melhorar a depressão, beleza? Mas o mais correto na psiquiatria, ou o mais correto seria, para melhor compreensão, a gente chamar o remédio pelo nome do mecanismo de ação. Por quê? Porque os mecanismos de ação fisiológicos ou fisiopatológicos que levam à depressão, eles são muito semelhantes aos que levam à ansiedade também, beleza? No final, a gente está falando de neurotransmissor, não é isso? Então, vai variar em grau, vai variar em momento da vida, vai variar em intensidade, vai variar em, enfim, algumas coisas fazem com que a coisa seja ansiedade e outras fazem com que seja depressão, beleza? Mas a gente está dizendo que são os mesmos neurotransmissores que estão em jogo, sempre, no final das contas, né? Então, por isso que os nossos remédios da psiquiatria, eles no fundo ainda, eles são um pouco criativos. Essa que é a verdade, porque a gente tem poucos neurotransmissores, graças a Deus, né? Então, você tem um outro ali e é isso, é disso que se trata, beleza? Então, só para você... ela já entendeu, tá bom, Mariana? Então, a gente fala antidepressivo, mas o certo, que é como a Maísa está falando, a doutora Maísa está falando, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que é, em geral, para onde ela começa a tratar, que é o que ela gosta de fazer, para onde ela começa a tratar a depressão, né?
Tem uma ali, o Antônio perguntou assim, Doc, qual é a diferença entre desvenlafaxina e oxalato de escitalopram? Então, é isso que a doutora Maísa está falando. Lembra que ela falou de diferença entre dual e ISRS, né? Inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Então, por exemplo, a desvenlafaxina é um tipo de remédio dual, beleza? Ok? Ela vai agir tanto na serotonina quanto na noradrenalina. Beleza, Antônio? Tá? O oxalato de escitalopram, né, o famoso Lexapro, o ES, que é tem um monte aí, né? Recontéré também, né? Isso, um monte, né? Sempre fala, depende da marca, né, que tá usando. É um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, beleza? Ele tem uma tendência a mexer muito menos em noradrenalina, não mexe, né? Enfim, o mecanismo descrito é de não mexer, enfim, a gente sabe que não é perfeito, né? Mas, entendeu? Então tem uma diferença aí.